Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 4 de junho, e antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá, pro gráfico. Então começando pelo dólar, setup da regra de coloração do Renko, não cheguei a fazer nada pela regra de coloração, mas falando aqui que a gente teve hoje. Primeira cor, foi aqui, a gente teve um gapzinho, tá? E aí o movimento continuou a alta. Deixa eu ver se tá certo. É, aqui mesmo. A primeira cor a gente não faz nada. Aí quando trocou para venda, essa venda era 9,15. Andou aqui quase uns 11 pontos no máximo. E aí depois a gente teve troca para cor de compra aqui. Também andou uns 8 pontinhos, quase 9. Essa venda também teria andado. Então, por enquanto, sem stops. Andou alguns pontos, mas não teria dado stop aqui por enquanto. Essa compra foi sensacional, se tivesse feito, a pessoa que tivesse confiado aqui no Renko hoje, 24, 25 pontos praticamente, aí já começou o BO. Essa venda aqui praticamente teria estopado, 3,5 pontos, quase 4, não foi interessante. A compra de novo foi interessante, uns 16 pontos, a venda estopou, a compra já não andou tanto aqui dessa vez, a venda teria andado bastante, e essas aqui já era fim do dia, já não ia valer a pena o risco. E aí no gráfico de candles, né, análise técnica, ressaltando aqui o macro, o que a gente tinha ontem, que eu fiz até o estudo, na verdade, estudo semanal não, é tipo uma revisão, que eu já que eu não tinha feito e não postei domingo, errei lá na gravação, eu marquei essa região dessa resistência, marquei essa região desse fundo, até comentei da possibilidade do preço ficar travado. Só que o cenário hoje de macroeconomia antes estava bem ruim, o minério de ferro caiu mais, aí puxaria mais a Vale para baixo, isso poderia influenciar Ibov para baixo e dólar para cima. Então, complicado. E aí a gente teve um gap aqui simples, só que um gap próximo dessa região de resistência. Os primeiros movimentos já pegou essa liquidez, essa máxima aqui, né? Meio que pegou os stops. E chegou de forma esticada. Formou um PFR, infelizmente por motivos pessoais eu não pude ficar aqui os primeiros minutos do dia. O PFR aqui para pensar em reversão até tem algumas confluênciazinhas, mas eu senti falta de confluência de Fibonacci, tá? Eu até vejo que aqui, por exemplo, se eu marcar uma LT, puxando esses topos, era região de LT. E aí aqui, o que mais? Era uma resistência? Resistência já não tinha, eu tinha passado da resistência, né? Então não tinha resistência nessa região. Só que eu posso considerar que aqui era, por exemplo, variação de 0,5%, muito próximo, mas só isso. Não tem mais nada. Então acho arriscado entrar nos primeiros minutos sem muitas confluências, tá? Fico desconfortável com isso, porém teria dado certo. Assim, dado certo entre aspas, né? Que só foi chegar na média 9 e demorou uma eternidade para depois fazer algum movimento de continuidade. Mas enfim, se tivesse feito venda aqui, parcial obrigatório na média 9. Eu não acho que foi uma venda segura. Fez um pullback na média 9, esse pullback aqui é inoperável, eu não faço compras e não deu vendas também. E aí chegou na média 20, esse pullback, também não faço compras, precisa muito da questão de 9 VWAP, né? E aí pensar em compras aqui depois já acho muito complicado, porque a 9 e 20 já estão muito próximas e o preço está testando todas as vezes aqui a média. Ou seja, está com dificuldade para subir. Não vejo aqui possibilidade de vendas, também acho perigoso, parecendo que o preço ia começar a subir em forma de canalzinho, logo nessa região de resistência, então não vejo vendas, talvez por fraqueza da média 20, acho uma região perigosinha. E aí o movimento voltou e aí confirmou essa LT do dia. Chegou aqui na média 50, de 80, confirmou também o topo, então meio que até o momento estava caindo em forma de canal. Chegou nessa região, o setup da 50 tem? Pelo tipo de setup que eu backtestei, não encaixa aqui, porque nem teria risco de retorno para 20. Esse é um caso de uma outra situação que a gente nem teria que preocupar com a média 20, mas é algo para se backtestar. Eu não tenho isso ainda. Sei mais ou menos ali alguns critérios, mas eu não farei essa operação porque eu ainda não backtestei. E aí o movimento respeitou com a área de fechamento de gap, respeitou esse canal e começou a subir, tentando romper esse canal do dia de baixa para cima. Só que essa subida aqui foi uma subida assim muito feia. Já começou daqui de baixo, muito estranho. Subindo, a gente viu também pelo fluxo, né, que não estava assim normal. Depois eu vou até comentar sobre isso, uma situação bem atípica, bem ruim que aconteceu hoje. Uma subida que não é uma subida de boa tendência, tá? Porque se eu desenhar isso aqui, gente, o negócio é feio. Se eu desenhar todos os movimentos que tiveram, a gente vai ver que o movimento até renovava a máxima. Só que subindo em forma de tendência com pivôs horríveis, até começar a criar uma tendência melhor aqui. Enfim, chega na região de máxima,
Criou até um volumezinho, porém, pensar em compras ou vendas aqui eu não vejo também nada. Vendas, talvez porque tá esticado, não tem critério para reversão. Compras, não tem bom pullback de médias aqui. E aí rompe máxima, acaba rompendo máxima. Tá esticado, tá? Mas não é critério para reversão ainda. Sobe mais um pouco e até que começa a preencher alguns critérios de reversão. Até comentei aqui que nós tínhamos algumas confluências. Por exemplo, primeira pernada do dia jogando para cima na região de 100% cravado, tá? 100% cravado. E aí, se eu marcar uma LT, aqui também batia com a LT. Então, poderia ser reversão aqui. Só que era uma região extremamente forte. Estava comentando na hora que é uma região muito forte de liquidez para continuar subindo, que é a região preço bola, 5.300. Muito forte essa região. E parece que o preço acumulou só para romper. Então, achei muito perigoso por caçar vendas aqui, tá? Justamente essa região do preço bola que poderia continuar a subir, porque estava conseguindo, inclusive, romper essa região do preço bola de 5.300. Não faria vendas aqui por reversão. Se fizesse, teria que fazer parcial na 9, que teria chegado. E depois os outros contratos, infelizmente, teria estopado, porque rompeu máxima. Quando rompeu máxima, foi um rompimento falso, voltou. Eu não vejo operação de fraqueza da média de 9, acho recente. Fez o back de novo nela e agora o back na 20. É aí a reação da 20. É gatilho aqui de compra? Não. Não vejo um bom gatilho, não vejo um bom pullback. O movimento do pullback foi bem ruim. E aqui tem essa questão desse topo, né? E aí acabou formando um topo menor, configurando aqui um ombro, cabeça, ombro, nessa região de topo. E aí realmente confirmou, caiu, chegou em possíveis regiões desse alvo aqui. E aqui nessa região até deu gatilho. Até deu gatilho de compra, que aí, se eu for marcar, é primeiro nível de retração, troca de polaridade com esse topo aqui que a gente tinha antes. Setup da 50, não foi pelo 5, no caso teria sido aqui pelo 2. Deixa eu puxar. Não, eu vi errado pelo celular, então não foi, tá? Esquece. Possível área aqui de setup, mas não deu gatilho, tá? Eu não tinha visto aqui pelo computador. Vi pelo celular e lá pelo celular enxerguei até gatilho aqui. Vi errado e ainda bem então. Porque se fosse o comentário que eu tinha até colocado aqui, que pensar em compras nesse mercado extremamente esticado em tempos gráficos maiores não é confiável, tá? Então, deixa eu só corrigir a informação aqui. Então, esticada em tempos gráficos maiores para se pensar em compras, tá? Apesar que o preço realmente foi, né? Então, a gente teve um ombro, cabeça, ombro aqui. E aí, depois meio que começou a formar um ombro, cabeça, ombro também agora para romper máxima. Só que não conseguiu. 9 cruzou para baixo, 9 cruzou para cima. Não vejo mais aqui uma força, né, delas. Porque elas podem de novo cruzar como realmente cruzou aqui. E aí, finalizou praticamente sem tendência, com dojis e candles de rejeição muito próximo do outro. No gráfico branco, a gente teve então um canalzinho no dia, preencheu esse fair value gap todo que nós tivemos aqui ontem, né, nessa tendência de baixa. SLT, se eu puxar lá para frente, também bate essa LT dos topos ali. Nós tivemos uma LT em relação a esses fundos aqui também, conseguiram segurar esses fundos, mas o movimento subindo de tendência muito ruim. Teve o oco. Eu não vi nenhuma sequência hoje tão forte. E aí vem a questão do BO, tá? Que eu reparei no fluxo uma coisa muito estranha, horrível, que foi o fluxo, a questão do fluxo, saldo de agressão. Basicamente assim, as melhores tendências são aquelas movidas por operação de agressão, são as operações a mercado, ordem a mercado. E aí o movimento hoje, se vocês forem ver, que é essa barrinha aqui de baixo, esse quadradinho vermelho, praticamente os únicos momentos que não teve quadradinho vermelho foi início do dia, porque o resto, gente, isso aqui foi tudo vermelho. O que quer dizer isso aqui? Que durante todo, praticamente o resto do dia, se somar as ordens que teve de tanto limitada, focando mais realmente, na verdade, em agressão, que são as ordens que tendem a movimentar, que são as ordens do mercado, tudo, a maioria foram ordens de venda. O saldo do dia de agressão foram ordens vendedoras. Chegava aqui a patamares de 50, 60 mil contratos de venda, 65 mil contratos de venda na ponta vendedora, na agressão vendedora e não caía. O que estava acontecendo então? Porque geralmente a agressão que movimenta, e aí não estava acontecendo isso, e aí quando nós tínhamos umas certas tendências, por exemplo, um fluxo melhor aqui já houve, na verdade, uma redução de volume. A gente consegue ver que nesses momentos, esses candles específicos foram candles que tiveram aqui um saldo comprador. Só que ainda no dia, o dia estava somando todo vendedor. Estava subindo com saldo vendedor.
Isso é estranho. Então, assim, olhando de forma abrangente, né, o dia todo, tem esse problema. E aí, eu até postei, né, lá no Twitter, também postei no Instagram, que dias assim é estranho, porque, vamos supor, se nós todos aqui entramos com ordem de agressão, que são ordens impacientes, a gente vende, e aí a gente não consegue derrubar o mercado. O que está acontecendo para não derrubar o mercado? Está tendo ordem passiva, muita ordem passiva de compra para me barrar. Porque eu estou tentando vender, e eu não consigo derrubar o preço porque tem muita ordem passiva de compra sendo inserida. E aí essas ordens passivas aqui não acabam, simplesmente não acabam. Cada vez mais vai acrescentando mais para tentar jogar o preço mais para cima. Ou seja, eles estavam absorvendo tudo isso aqui. Toda a queda tinha ordem passiva. E por mais então que o saldo de agressão foi vendedor, aqui a gente pode ter visto um movimento mais de compra de forma passiva. Tanto é que se vocês que acompanham a sala, né, o pregão, a gente viu o fluxo do gringo em posição compradora. Compradora, eu não estou falando nem se é de agressão, nem se é de forma passiva. No geral, comprador. E foi um dia que acabou subindo, né? Então, o que pode ter sido? Compra de forma passiva. Passivo, comprando, de forma passiva. Não deixa o preço cair de jeito nenhum. Esse tipo de situação aqui são horrível. É horrível, tá? Horrível. O dia anterior, por exemplo, o dia anterior já foi um caso que também, no geral, teve um saldo de agressão todo negativo praticamente. E foi um dia que acabou fechando com variação negativa. No final do dia até que subiu de uma forma muito estranha, mas nós tivemos um movimento de baixa. Outros dias aqui atrás, olha como que a gente vê aqui um cenário que às vezes é mais fácil, né? Tendências quando realmente o saldo é a favor do movimento. Olha essa tendência de alta. Olha como que é mais bonito, né? O que estava acontecendo no saldo? Subindo. Então, estava de acordo com a tendência. E depois? Depois ficou aqui um movimento parado. Mas ok, um movimento parado que também ficou negativo, mas o negativo ok. Mas eu falo as tendências, os movimentos no geral. E aí, aqui, por exemplo, o movimento do outro dia foi um movimento de alta. Depois parou. Saldo de agressão no dia. Comprador até o fim do movimento. Então, assim, esse outro dia aqui atrás, a gente teve um movimento bem forte de venda, né? Aqui um movimento forte de venda e o saldo, início do dia, venda. Depois começou a inverter, aí inverteu para compra, beleza. Aí o movimento começou a voltar para cima. Depois ficou travado, ok. Agora, a confusão que teve hoje, muito estranha, é como se eu dissesse que, vamos supor, essa queda aqui estava tendo saldo comprador. Oxe, como assim? Saldo de agressão comprador e caindo desse jeito. Esse é o problema. Mas aí vem a vantagem, né? Quando tem confluência com o fluxo, a gente vê movimentos mais claros, mais limpos. E aí hoje não teve. E aí olha a bagunça que foi esse movimento início do dia. E depois também, né? Então, assim, sem tendências claras, o fluxo também estava confuso. E aí veio apenas para confirmar como que estava estranha a situação. E já falando para a questão de amanhã, o que eu tenho agora para marcar aqui, eu ainda vou ter que deixar essa região marcada. Vou só ajustar aqui, que pode ser uma região de trava, acumulou demais aqui. Nós estamos numa área de um caixote muito importante. Se eu for colocar no diário, o diário, sem os splits, juros, agrupamentos aí, rompeu a máxima. Aí vem um BO. Em relação a esse gráfico, rompeu. Se eu ativar, tá lá em cima ainda, tá? Porque tem a questão de juros, diferença de contratos, tem cálculos aqui na questão do dólar, inflação, etc. Então, aqui nós não chegamos no rompimento em relação a esse gráfico. Qual que é o certo? Não existe o certo, depende de qual que você quer se basear. Quer basear com cálculo ou quer basear sem cálculo? Eu, pelo menos, olho sem, e aqui eu já vejo o rompimento. Mas eu vejo muitos analistas que estão vendo que ainda não chegou na máxima do ano com base nesse cálculo aqui. A máxima do ano está aqui na frente, está muito próximo, muito próximo. Então, assim, um ou outro praticamente já está na região. E aí eu tenho esse caixote aqui, porque é uma área de resistência importante. E aí nós tivemos uma confirmação do Doji de ontem, né? Que Doji ontem foi... Doji é sempre indeciso, e aí hoje acabou confirmando, rompeu a máxima de ontem. Continua a tendência de alta, tá esticado, e é aquilo que eu ressalto, eu não vou conseguir caçar operações de compra. Porque olha o cenário de hoje, afastou mais ainda, está quase próximo da linha superior. A última vez que chegou, a gente teve um movimento de correção bem forte dias depois. Está acontecendo a mesma situação de subir de forma esticada. Então, não vou conseguir operar pensando em compras aqui.
60 minutos. Hoje tocou no Keltner. Olha só o toque do Keltner. Tocou, já defendeu. E travou. Travou o resto do dia. E fechou em região de sobrecompra também. Não vou caçar compras. Não vou. Simples. Vou filtrar mais para operações de venda. E aí para amanhã, outra coisa que eu preciso marcar aqui. Eu ia até marcar CLT se tivesse respeitado, mas não preciso mais. Aqui meio que no fim do dia formou como se fosse um triângulo simétrico, talvez para continuar o movimento. Vamos ter atenção amanhã ao tipo de gap, tá? Porque se abrir nessa região aqui, a gente tem que ficar de olho no fluxo, se amanhã vai ser um fluxo mais fácil de ver o saldo de agressão, porque a região do preço bola é muito forte e chegou aqui sem saldo de agressão comprador, tá? Esse movimento aqui basicamente foi um movimento gerado por ordens passivas, simplesmente absorvendo o fluxo de agressão hoje e não deixando o preço cair. Então, o movimento aqui subindo por ordem passiva. Absorção completa aqui, muito forte. A Petax estava lá embaixo. Petax é um cálculo bem importante, final, né? Então, assim, ignorou o ajuste também que estava lá embaixo. Então, quem dormiu posicionado deve estar puto, tá? Grandes players. E talvez eles estavam tentando defender para jogar o preço para baixo, para chegar mais próximo do ajuste o fluxo de absorção simplesmente não deixou o preço cair. Então, eu não consigo ver esse movimento de alta com bons olhos, tá? Vários fatores para ainda não conseguir pensar em compras aqui. E aí, antes de falar do índice, na verdade, bora então pro índice que a gente teve aqui. O índice também não fiz operação de renko hoje, tá? O movimento estava muito forte de venda no início do dia. Não fiz, preferi priorizar algumas operações, focando em mais operações conservadoras, porque o movimento abriu de uma forma que eu não gostei. Vou falar depois no gráfico de candles. Enfim, abriu com gap de baixa. Primeira cor a gente não faz nada. Aí trocou para compra. A compra aqui já trocou no primeiro candle de 5 minutos. Essa compra, vamos ver aqui, teria andado bastante, uns 350, bacana. Aí trocou para venda. Essa venda foi sensacional. Também se tivesse confiado, 710, bacana demais, sensacional. A compra também teria andado aqui uns 340 pontos. A venda também, tá? Os 300 aqui pontos, 300 pontos mais ou menos. Essa compra já começou a dar ruído. Teria estopado praticamente essa venda também. E aí, essa região que trocou de cor, eu fiz a compra antes da troca de cor pelo gráfico de candles, a análise técnica que deu gatilho. E aí, depois trocou de cor. Então, foi apenas mais uma confluência. E aí, o movimento subiu uns 500 pontos aqui, trocou de cor. Essa cor aqui teria estopado. E aí, trocou de cor de novo. Essa cor aqui já teria andado. Deixa eu ver quantos pontos. Uns 530. A venda aqui já teria andado uns 160. Aí, essa aqui já não é interessante no fim do dia. Então, assim, no geral, bacana. Toda a troca de cor que deu no renko, bem interessante, tá? Acho bem melhor do que o setup de linhas que eu não estou falando tanto nessas últimas semanas. Porque tá gerando muito stop. Tô até ignorando, apesar que tá aqui plotado, não estou dando muita atenção. E aí, falando no gráfico de candles, que foi onde os motivos da minha operação, né? Tenho que lembrar da situação macro. Bora lá pro semanal. Lembrando aqui, que tem galera que esquece. Macro do índice, do Ibov, tanto faz. Nós estamos em região de LT, muito importante. Pressão compradora aqui, com troca de polaridade. Região de retração, se for marcar. Inclusive, não tinha visto isso. Bem que o Neylor comentou que o 61... Nossa Senhora! Nossa, Cravanderson. Cravou, então assim, sensacional esse movimento aqui, porque pode dar mais confluência para o movimento continuar alto, talvez nos próximos dias, se Deus quiser. Aqui então, respeitou, bem que o Neylor comentou lá no grupo. E aí essa região aqui tinha mais essa confluência para a compra que eu fiz, né? Bateu cravada ali. E aí o movimento, se eu marcar também dessa pernada aqui, era a região de alvo, né? Então, assim, a mesma pernada da força compradora que eu tinha colocado aqui atrás, ó, pegando daqui dessa pernada, arrastando pra cá, de quando começou a força vendedora, né? Aqui, a gente tem a pernada aí de baixa completinha também, mais um cenário aqui, perfeitinho. E aí, deixa essa marcação aqui, nós estávamos em região de pressão compradora, né? E aí, nossa, fechou PFR também, que eu comentei.
durante o dia. Ó, o LS ontem fechou ativado no diário, uma coisa que não é comum disso acontecer. A última vez que aconteceu foi em novembro do ano passado, na verdade. Então, assim, é muito forte. Um indicador que é mais conservador que IFR. Nós temos aqui, agora vamos lá para os 5 minutos. Movimento que no dia anterior eu até comentei que esse caixote é importante, eu tinha também considerado esse, né? Que poderíamos trabalhar dentro de um mercado lateral, só que não aconteceu isso. Aí veio o BO, que a abertura já não gostei mesmo, vou tirar esse caixote aqui, que já foi um gap já abaixo do caixote, rompendo o mínima do ano de novo. O primeiro que ainda foi um long leg doji, mas o jeito do gap de baixa, rompeu já esse fundo, não gostei. Então ainda reafirmava que o cenário de força vendedora estava muito forte para jogar o preço mais para baixo. E caçar vendas, infelizmente, para mim fica complicado. Setup de VWAP até vejo força, assim, pelo menos o primeiro candle não teve força para nenhum dos lados. O segundo eu vejo até uma presença compradora. O terceiro estava confirmando, só que logo depois o movimento simplesmente subiu e não deu pullback de VWAP, para ser setup da VWAP. Faz aqui um teste na média 20, fecha gap. Vou vender? Aqui eu só vou ignorar as regras da 9, VWAP, etc. em caso de gap dinâmico, não é um caso aqui, então não vou vender. Vou comprar? Também não vou comprar. Movimento aqui trava nessa região e aí de repente começa a cair de forma até forte. Faz aqui um doji, esse doji acabou sendo de continuidade. Testa a região do fundo e rompe. Rompe esse fundo com a abertura do avista. Infelizmente as ações não vieram legais. Já era esperado que isso fosse acontecer pelas commodities. E aí caiu de forma esticada. Aqui a área de reversão não tinha confluência. E aí quando chegou nesse fundo aqui, se eu marcar o primeiro candle para baixo, nós tínhamos região de 100% ali. Se eu marcar o pivô do dia, né, o retorno em A, era também região de primeiro alvo. Então tinha algumas confluências, só que retração macro tinha, que ela poderia respeitar, né? E aí gatilho pelo 2, que nós tínhamos aqui. Não é gatilho, inside eu não opero. Não é gatilho, não é gatilho, se fosse nem foi acionado, então não tem muito o que fazer. O movimento simplesmente sobe, testa a média 9 de forma agressiva, e aí eu acho que teve notícia 11 horas, teve essa volatilidadezinha. O movimento foi lá em cima, voltou e fechou esse candle PC, né? Que o pessoal chama ponto contínuo. Vou vender só porque é PC? De jeito nenhum. O pullback aqui não faz sentido aqui essa venda. E esticado, né? Em tempos gráficos maiores que eu não vou caçar a venda. Mas o cenário aqui a gente vê que é um pullback bonito para tentar cair. Eu só vou ficar fora dessa venda. Aí o movimento faz esse PC então, aí do outro candle grande, aí vem um de rejeição. Esse de rejeição testou o fundo, rompeu o fundo, fechou dentro do fundo. Aí vem o seguinte, bonito para tentar romper fundo de novo. Vem o outro, o 29, renova fundo, mas fecha negando. Então aqui é fraqueza, a gente já vê fraqueza de renovar o fundo com confluências na região. Aqui já não é a área de reversão, aqui já é a área de possível fraqueza da média 9. Gatilho, a maioria das vezes essa operação é pelo 2, né? Então a gente tem um contexto do 5, bora pro 2. E aí a gente precisa talvez de um micro pivôzinho, como assim? Um micro pivôzinho a fazer isso aqui. Ou um pré-fundo duplo, no caso desse cenário que é de baixa para alta, né? Porque se fosse de alta para baixa é um mini topo duplo. Então aqui a gente tem, ó, começando um cenáriozinho de um mini fundo duplo se formando. Gatilho, stop. Aí que eu fiz? Comprei. Comprei aqui, foi a compra que eu fiz, a única operação do dia. Comprei nesse fundo, coloquei stop na região aqui. E aí, condução parcial deveria ser na média 20, não fiz, deixei a operação correr, trocou de cor o Renko. O Renko foi mais um critério para continuar a operação. Deu um susto aqui esse candle 32. 32 parecia até que a 20 ia reagir, jogar esse preço para baixo de novo. Stop bem tranquilo aqui, 165 pontos mais ou menos, 170, tanto faz. Movimento a 9 cruza a 20 para cima. E aí o movimento começou a subir com doji, aí chega na região de VWAP. VWAP aqui é uma região que eu nem cheguei a fazer parcial também, deveria ter feito, não fiz. Eu tava vendo a coragem das médias aqui bonitinho. Eu ainda tô insistindo nesse movimento de compra desde ontem. Tô insistindo nesse movimento de correção mais forte. E aí, quando chegou esse movimento aqui dessa barra 40, chegando na média de 50, que está forte, 50 está forte, nessa região de troca de polaridade aqui, aí eu fiz parcial na hora que chegou no 50. Primeiro parcial minha aqui, entrada aqui, primeiro parcial aqui.
Aí o movimento subiu e poderia ser a área de setup do 80 e da 50. Inclusive, eu até comentei na hora que era possível o 113, né, como um 2, 3 de venda, para fazer parcial obrigatório na média de 20. Só que caçar vendas nesse cenário macro não é interessante. Vamos filtrar mais para operações de compra. E aí o movimento teria chegado na média de 20, mas não teria cravado outra parcial, que é no 61 dessa pernada de alta. O movimento começou a subir de uma forma muito estranha. O tédio que foi essa região aqui. Eu carregando essa operação, indo protegendo aqui, depois coloquei proteção aqui. Aí o movimento começou meio que formar um ombro, cabeça, ombro invertido de continuidade. Aí foi lá, testa de novo 80, trap zone, reage, volta, aí subiu. Aí essa subida eu fiz outra parcial. Outra parcial aqui, importante, porque deu uma subida aqui de exaustão bem forte. Deu uma travada esse preço nessa área aqui. E esse movimento carregando, essa subida lenta demais, para cair rapidinho, para subir uma eternidade. E aí, se eu for marcar projeção desse fundo duplo para cima, a gente tinha o primeiro alvo aqui. Aí eu fiz a outra parcial nessa região. Chegou de forma esticada na 200. A 200 é uma média importante, que ontem acabou segurando. E hoje acabou testando ela de novo e ela está apontada para baixo, inclinada para baixo com força. E é a região de topo do dia. Importante. E estava tendo divergência, tá? Do Ibov com o mini índice. O Ibov estava praticamente anulando a força vendedora, que o fechamento foi aqui. O Ibov já estava ficando positivo. Quer dizer, o índice já estava ficando positivo, o índice futuro. O Ibov estava com menos 0,25, então divergência de variação. Isso não é legal. Então eu fiz parcial aqui e protegi no 75. Saí da tela, o que aconteceu? Só vi depois, pegou proteção. E aí esse movimento aqui, essa etapa da 50, aqui já não é. Assim, a 20 tá muito próximo. Basicamente o preço respeitou a LT mesmo. Movimento que estava subindo em canal. Aqui um canal horrível. E aí foi até o fim do dia e fechou em torno da média 200, tá? E aí até já falando em relação ao preparativo para amanhã. E aí já falando para amanhã, então, o que eu tenho aqui no cenário? Eu tinha tirado aquele outro caixote preto, mas esse daqui continua. Porque se romper a média 200, aqui é uma possível região de trava. Esse fundo aqui, SLT tá forte, já é hora. Aí vem a questão que eu comentei, que tava com cara que o dia ia fechar em forma de PFR e fechou em PFR. Bruno Rodrigues tinha que estar aqui para eu lembrar ele, que eu falei, vai fechar PFR, fechou PFR. E o movimento ainda tá com LS ativo, então precisa de mais correção. E aí o cenário, voltando pro 5. Então, é a área de fundo. E uma coisa interessante, que ontem eu comentei que a média 200 tinha sido testada, né? Com frequência, em tempos, assim, muito rápido. Tempo curto de teste. E aí hoje testou de novo. Só qual que é a diferença de ontem com hoje? Ontem fechou abaixo da 200, meio que mostrando que ela estava forte ainda. Hoje já fechou acima dela, em torno também dela, tanto faz. Mostrando que praticamente ela já não teve tanta força assim. E aí os testes estão cada vez ficando mais próximos. E aí antes ela não estava assim, não. Olha esse tempo todo aqui sem tocar nela. E aí já começa um alerta, indicando fraqueza. E aí essa região aqui é uma possível região de trava que nós temos. Então tem que sair dessa 200. Se sai dessa 200, possível trava agora ela em cima. Só que tudo tem que, assim, ajudar, né? Nós temos contexto gráfico para isso. Só que por que ainda hoje o índice insistiu em cair? E antes de eu falar dessa questão do porquê insistiu, só um comentário, tomar cuidado com o gap amanhã, porque se abrir um gap em torno dessa região, as médias todas estarão praticamente sem tendência, inclusive operar em torno da 200 aqui, complicado. Então atenção para amanhã, e eu ainda estou focando mais em movimentos para alta, tá? Enquanto não tiver uma correção aguda aqui, vou ficar focando em movimentos mais de alta. E aí falando da questão macro, o que aconteceu? Hoje lá fora, nós tivemos, deixa eu ver se eu postei a imagem mais cedo. Deixa eu abrir aqui. Abri, tá. A gente tinha os índices europeus caindo, os asiáticos, pelo menos China não estava. Só que commodities, algumas outras coisas iam impactar bastante aqui. Por exemplo, commodities, minério de ferro, mais um dia de queda. De novo, e de novo, e de novo. O que está acontecendo com o minério de ferro, né? Minério de ferro tem correlação direta com o mercado chinês, porque a China, assim, importa demais minério de ferro. E a Vale ganha muito com essa exportação, né, que a China pega da Vale. E aí, se o minério está caindo, geralmente é muito pelo cenário chinês. E lá, simplesmente, já tem um bom tempo, alguns anos, que a crise imobiliária está complicada. E aí o governo tenta meio que apaziguar, falando que não, vai controlar tudo, que o próprio governo vai tirar dinheiro do caixa
para poder injetar no setor imobiliário, só que isso não acontece. Aí fica nessas expectativas. E durante as expectativas o minério sobe, e aí depois que as expectativas acabam, o minério começa a voltar para a realidade, aí volta a cair porque não tem uma estabilidade desse setor imobiliário lá, infelizmente, está uma crise ainda. E aí a Vale sente muito. Então, mais um dia de queda, mais um dia caindo mais de 2%, puxa a Vale. E aí o petróleo também caindo. Então, as duas maiores aqui, muito fortes em relação a commodities, Petrobras e Vale, poderia cair. E aí abriram caindo. Então, a gente teve um movimento hoje que o gap já foi precificando esse cenário de baixista lá fora. Aí fudeu, né? Então, caçar compras aqui nesse do dia, o cenário já estava bem complicado. Então, eu precisei esperar um tempinho para ver as ações, como é que estavam reagindo. E aí, realmente aconteceu da Vale abrir mais um dia forte, né? Olha o gap que a Vale deu aqui. Só que a Vale também estava esticada, ela precisava de uma correção. Petro, tivemos aqui um dia até ok, em quedazinha, mas uma queda que a Petro está conseguindo sustentar o movimento, pelo menos. E aí, o que foi que segurou hoje e ajudou bastante, graças a Deus, foi o setor bancário. E o setor bancário já está começando a fazer aqui uma lateralidade, ó, travando, tentando consolidar para talvez voltar ao movimento de alta. E o setor bancário segurou esse índice hoje. Não deixou o índice subir, mas segurou, porque o índice nem fechou praticamente positivo e o Ibov foi negativo. O Ibov não fechou o PFR, o Ibov fechou aqui um candle que eu posso considerar o martelo, só não foi de cor positiva. Mas também todo o cenário, LS ativa, enfim, essas coisas tudo, ainda dando confluência para um movimento de alta. Então o cenário lá fora estava infelizmente negativo, e aí tinha notícia. E aí notícia hoje nós tínhamos já antes, praticamente na hora do pregão, na verdade, e o PIB veio muito bom. O PIB aqui do Brasil veio bom, veio acima do esperado. E aí, primeira ideia, nossa, é muito bom, pode ser bom para a bolsa. Aí bolsa sobe, índice cai. Só que, quer dizer, bolsa sobe, dólar cai. Só que é muito mais do que isso que a gente tem que analisar. Infelizmente aqui tem essa notícia, por exemplo. Tava falando que por mais que o PIB, né, realmente subiu, até o presidente postou lá no Twitter, parece que pela questão da projeção do PIB, talvez a gente deve passar a Itália como o 8º país no PIB mundial, né? E aí, só que a gente tem uma situação bem complicada, porque o PIB, ele poderia realmente, até antes do desastre lá do Rio Grande do Sul, realmente fazer o país ficar em 8º. Só que as consequências do Rio Grande do Sul ainda o PIB vai sentir. Então, o segundo trimestre deve vir ruim e essa passagem da classificação na Itália não deve acontecer. Então, assim, olhando a longo prazo, e na verdade a curto prazo, né? O mercado está começando a sentir esses efeitos. A curto prazo é um impacto, infelizmente não era algo de se esperar, né? Esse desastre que teve nessa magnitude. E aí pode afetar o PIB aqui, infelizmente. Então, o IBGE que faz a medição, né, da questão do PIB aqui, infelizmente, ele é mais precavido, conservador, ele não quer projetar possíveis consequências que o desastre pode trazer pro PIB. Então, ele prefere esperar para ver como que vai ser. Não quer criar, assim, pânico nenhum. Só que o mercado já está sentindo esse pânico, já está começando a refletir esse pânico, tá? Mas, graficamente, era para acontecer esse movimento de queda, era para acontecer esse movimento de alta. Então, assim, nada tá isolado. A Vale, então, lembrando, sentiu a questão do minério de ferro que está caindo. Infelizmente, a China não está ajudando no setor imobiliário. E Petro também caiu por causa do petróleo, que lá fora está puxando muito pela questão da OPEP, que é o grupo dos fodões, do cartel do petróleo, né? Então, outra coisa, aqui, agora falando da questão do que aconteceu lá fora. Lá fora o S&P também foi uma bagunça hoje, tá? O mercado não foi só difícil aqui, não. Lá fora também foi. E lá fora o índice lá foi bem pior. Pra mim, eu acho que o índice foi até melhorzinho na parte da manhã pra analisar, porque o S&P lá fora, Jesus, olha isso aqui. Nessa região da média 200, péssimo. O DXY, nem se fale. Olha essa região que ficou travada aqui, início da manhã. Aí depois, Trap Zone, renovou fundo, horrível. E aí o cenário do diário, sempre importante ressaltar, né? Aqui, de novo, o S&P ancorando na média 20 para talvez tentar renovar a máxima. Por enquanto, não consigo ver um movimento de alta tão bonito assim. Depois eu vou ressaltar mais algumas coisas que eu vou acompanhando de analistas falando.
Nasdaq fazendo um movimento de altazinha, o Dow Jones que também tá, então ok, tá tendo correlação lá. Aí hoje, que foi essa barra aqui, essa barra positivinha aqui, positivinha, em relação ao dólar, uma barra bem pequenininha, bem petitinha, bem tranquila, o EWZ, nosso ETF da bolsa, começando a indicar aqui uma possível tentativa de suporte. Olha o volume que teve hoje. Olha o volume que teve hoje, comparando as últimas barras. Volume muito forte. Atenção, hein? Atenção. O minério de ferro aí vem, né? Caiu muitos dias seguidos. Precisa de uma correção. Nós estamos em região de retração próximo de 61. Pode ser trava aqui, começar a travar o preço. Nós tivemos favela gap, né, em relação a essa alta, então é normal essa correção cair. O petróleo, que estava subindo em um grande movimento de alta ao longo do final do ano passado e início desse ano aqui, rompeu, fez esse movimento muito estranho aqui e pegou essa liquidez, esse fluxo, e tá muito forte essa queda dos últimos dias. Só que essa queda é boa para um lado, ruim para outro, e uma das, assim, o cenário mais bom de primeira é a questão da inflação, tá? É muito bom essa queda pro petróleo, para controlar a inflação nos Estados Unidos, dar mais expectativas de redução de juros mais rápido possível, e também é bom para aqui, para essa questão de inflação. Mas para quem é acionista da Petrobras, tomar cuidado, porque infelizmente tende a prejudicar um pouco o capital da empresa, tá? O VIX hoje, tranquilo. Juros americanos, tranquilo também, mais um dia de queda, então tá caindo. É hora da gente poder surfar um movimento de correção de alta, né? O ouro, travado. Então, tá começando, dá sinais, vai, sobe, cara, vai, e não sobe de jeito nenhum. E aí, outras coisas aqui importantes pra gente falar. Olha como que o mercado de trabalho americano, que é uma coisa que impacta bastante na questão da inflação, tá? Aqui, como que o mercado de trabalho lá está, que é uma coisa que o Jerome Powell, o Good Afternoon, que simplesmente o boa tarde dele já destrói o mercado. Ele ressaltou muito nas últimas reuniões como o mercado de trabalho ainda estava muito aquecido. Só que, se for olhar assim por dados, está começando a enfraquecer, já está nos últimos meses enfraquecendo. Então, por exemplo, o ofertas de emprego JOLTS que saiu hoje, 11 horas, mais um abaixo. Então, se a gente for ver desde janeiro, junho de 2022, na verdade, junho de 2023 aqui, tá caindo aos poucos. Uma coisa que teve movimento explodiu em 2020, né? Subiu, teve uma queda muito forte por causa da pandemia. Olha como que estava antes, 2019. Aí veio o lockdown, pá, pancada. Aí depois subiu até demais, absurdo que foi isso aqui, pós-pandêmico. Pós-pandêmico, que estranha essa palavra. E aí o movimento tá voltando aos pouquinhos e caindo e caindo. Então o Fed sinalizou que dá grande espaço à dinâmica do mercado de trabalho. Peraí, tá muito estranha. Dá grande peso, na verdade. Ele dá grande peso. É muito importante os dados do mercado de trabalho. É um peso grande que eles estão dando para esses resultados. Mas olhando então para essa ótica, já que eles dão um grande peso para essa questão do mercado de trabalho, aqui a gente tem essa questão da queda do mercado de trabalho em relação à oferta de emprego de JOLTS, né? Então a gente pode ver a redução, o corte de juros, mais próximo do que a maioria imagina. Então pode ser uma surpresa aí de novo. Antes, a surpresa era não reduzir a taxa de juros no início do ano, primeiro semestre. A surpresa agora pode acontecer o quê? Ter 2 cortes ainda no segundo semestre, setembro e talvez dezembro. Então pode acontecer isso aqui. Outra coisa importante. Há uma correlação de duas coisas aqui importantes, que é em relação ao S&P, que é o branco, né? O S&P é o branco e está renovando máximas e máximas. E a linha amarela é um medidor de como é que fala? De surpresa econômica da economia americana. É como se fosse, quando ele está acima, está subindo, é porque as notícias estão muito boas, estão ótimas. Quando está abaixo, é porque as notícias estão ruins. E olha como que é bem correlacionado. Olhando apenas esse movimento mais recente aqui, muito correlacionado. Sobe, sobe. Deu uma queda. Aí o amarelo continuou caindo e o S&P subindo. E lembra que eu falei que o S&P subiu sem volume? Pois é, rompeu máxima sem volume e esse índice de notícias caindo, que é uma notícia que é um cenário ruim para a bolsa. E a bolsa ela segue subindo. Outra coisinha que é até legal falar. Por que a China aqui está fazendo um movimento que nunca foi feito tanto antes?
que é comprar ouro disparado e outras commodities também, mas esse aqui é comparando o ouro. Ela está comprando ouro, reserva em ouro, e está vendendo seus títulos de reserva americana. Tipo assim, a renda fixa americana, ela está começando a vender, largar a mão da renda fixa americana e ir para o ouro, se defender no ouro. Por quê? Será que ela não está se sentindo segura com os Estados Unidos, com a dívida lá só aumentando e outros problemas? Será? E esse movimento começou muito um pouco antes da pandemia e tá explodindo cada vez mais, tá? Final aqui de 2022, início de 2023, só sobe. Olha esse movimento aqui, só sobe. Por isso que tá ajudando muito o ouro a subir, tá? Outra coisa, várias pessoas então estão enxergando que é a região de suporte. Vender, aquilo que eu compartilhei no grupo, vender tá difícil, não dá. Comprar ainda sem sinal de confiança. É uma outra confluência que a gente vê para tentar segurar o preço, mas é perigoso, né? É caçar fundo, pegar a faca caindo. Então, ambas situações estão bem complicadas. Outra coisa interessante é aqui, deixa eu ver, eu até esqueci de ler essa parte aqui, peraí. Tá. Essa questão das notícias que eu falei, as notícias estão reforçando o cenário até de reduzir os juros nos Estados Unidos, e aí começou a aumentar as apostas de novo para redução em setembro, tá? Então o mercado já está meio que precificando quase 60% de chances de cortar em setembro. E aí tem a questão dos juros americanos, por causa das notícias, os juros lá fora tá caindo, então era uma hora pra gente surfar esse movimento, né? Só que mesmo assim, então muitas pessoas estão vendo isso, que simplesmente o mercado, as bolsas, né? Como as bolsas têm reagido a essas notícias? Não ligou foda-se pra essas notícias no geral. Então, no caso aqui, é o contrário, né? Tipo assim, as notícias estão ruins, as bolsas deveriam reagir também de forma ruim, no sentido de queda, e não estão reagindo a isso. Então, a gente vê um cenário que as bolsas estão ligando foda-se pra essas notícias ruins, e parece que elas estão adquirindo vida própria, né? Tá indo ignorando todas as correlações que tem. Aí é o possível cenário onde bad news, né, que é notícias ruins, não é bad news mais pro mercado, tipo, porque eu cheguei aqui na B3 ouvindo que notícia ruim é ruim pro mercado. Só que tá tendo notícia ruim e não tá sendo ruim pro mercado. Então, quando essa correlação deve voltar, né? Mais uma questão. E aí, em relação a amanhã de notícia, a gente, amanhã eu acho que não. Acho que não. Tem sim. A prévia do payroll, que é a ADP, importante. Então já começa a pancada, tiro, porrada e bomba aqui já praticamente 9 horas. Notícia no Brasil. 15 minutos depois, notícia nos Estados Unidos. E aí depois tem PMI. Importante. Depois, outro 11 horas, 10h45, 11 horas. Estoque não é de movimentar, mas por causa do petróleo estar caindo nos últimos dias, pode afetar, 11h30. Balança comercial, às vezes nem sai exatamente essa hora. Então aqui é a prévia do payroll, hein? Será que vai ser mais uma notícia reafirmando que o cenário lá fora está enfraquecendo a economia? E aí, mais um cenário que deveria ser bom para juros cair, como que a bolsa vai reagir? Então, tomar cuidado com amanhã, que esses primeiros minutos tem notícia, tá? Tem notícia.